Doutora Denise Albano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América anunciou sanções contra altos funcionários do governo brasileiro. Que avaliação a senhora faz desse episódio e suas possíveis consequências nestes tempos bastante tensos na relação Brasil e Estados Unidos? É mais um episódio, vergonhoso do que o lulopetismo fez no Brasil. Na verdade, é o que já se suspeitava, e os Estados Unidos estão agora buscando as devidas punições. Era trabalho escravo, uma modalidade nova de submissão moderna, contemporânea, de profissionais à condição análoga de escravidão. Esse episódio dessa cassação dos vistos dos funcionários do Ministério da Saúde, do governo Dilma, foi durante a gestão Dilma que foi celebrado esse convênio. Ela ocorre, essa sanção, no contexto de um enfrentamento do atual governo americano e o Fórum de São Paulo promoveu aqui na América Latina, para além de fortes indícios de associação de governos de extrema esquerda aqui na região com o narcotráfico. Já se reconhece claramente que, por exemplo, Venezuela é um narco-estado. Sabe-se também de ligações com narcoterroristas do governo colombiano. Temos esse episódio da cassação dos vistos dos funcionários do Ministério da Saúde em relação ao programa Mais Médicos, porque o que havia por trás, para além da exploração da mão de obra, limitação praticamente à condição de escravos do regime cubano, é que, por meio desse programa, houve claramente o financiamento em alguns bilhões de dólares à ditadura cubana. O dinheiro de quem nos acompanha, dos brasileiros, financiando esse medonho regime cubano que condena seu povo à fome, à miséria, à censura, a prisões arbitrárias. Temos aí esse contexto. Também está repercutindo a notícia de que as Forças Armadas Americanas já têm autorização para deslocar tropas, pessoal, equipamentos, embarcações para a região caribenha, entre Cuba, México, Venezuela, Colômbia, pela região ali do sul caribenho para os Estados Unidos, e que é o sul deles, para começar operações de enfrentamento aos cartéis de drogas que atuam na região, que tem estreitas ligações com governantes, lideranças políticas de extrema esquerda aqui na América Latina e particularmente na América do Sul. Foi no governo de Dilma Rousseff esse acordo com a ditadura cubana para o programa Mais Médicos, mas é o lulopetismo. Nada acontece sem o crivo do chefe Luiz Inácio. Essa contradição entre a prática efetiva e o discurso da ditadura cubana e o lulopetismo estavam efetivando o trabalho escravo no Brasil, pago com dinheiro do povo brasileiro. Como é que fica essa situação? É isso, não é, Ivan? O próprio ex-presidente Bolsonaro já denunciava, antes de chegar à presidência, esse cenário. Eram trabalhadores da saúde que eram enviados para o Brasil, recebiam menos de 1/3 do valor. Na época, se não me falha a memória, acho que a remuneração era de cerca de R$12 mil, 10, 12 mil. Eles recebiam o equivalente a 3 mil e 8, 9 mil reais eram despachados por cada médico para o regime ditadura cubana. Eu convivo há muito tempo com a turma de esquerda, não é? Na universidade é um nicho dominado por esquerdistas, também acompanho a atuação deles,
nos meios de comunicação social, infelizmente eles se infiltram na imprensa, na igreja, e eles sempre usam argumentos falaciosos exatamente para praticar o mal. No caso dos Mais Médicos do programa, nós temos carência de médicos no interior do Brasil. Quantos estudantes brasileiros fazem cursos de medicina fora e pleiteiam aí o seu exame de revalida, muitos jovens com uma boa estrutura de carreira, com a oferta de um bom salário, certamente eles teriam interesse em se deslocar para regiões mais remotas, até por experiência, para atuar como médicos nessas regiões. E aí eles trazem para cá, importam médicos cubanos sem qualquer transparência, fazendo com que a população, inclusive, corresse risco sério de pessoas sem o conhecimento técnico especializado. O próprio Conselho Federal de Medicina denunciou. O Ministério Público do Trabalho, à época, também fazia frequentes exigências ao governo de lulopetista, aos gestores desse programa, para adequar as condições de trabalho. Os médicos cubanos vinham para cá e, junto com eles, vinham capangas para fiscalizá-los, para vigiá-los. As famílias deles eram mantidas como que reféns em Cuba, porque se eles não voltassem para Cuba depois do serviço aqui prestado, a família lá, refém da ditadura, sofreria sérias consequências. A verdade nua e crua é que foi um programa que simplesmente foi inventado, criado para financiar a ditadura cubana, submetendo cubanos a um regime de escravidão no país. Eu voltaria aí ao ponto inicial, a convite do governo americano. Em Washington, o jornalista Paulo Figueiredo e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. É possível imaginar que nos próximos dias haverá mais informações, outros comunicados de novas sanções contra os abusadores do Estado Democrático de Direito? Os sinais são nesse sentido. Eu, conversando com algumas pessoas e já há alguns meses, antes mesmo da cassação de vistos de 8 ministros do Supremo, só escapou o Luiz Fux, o André Mendonça e o Cássio Nunes, que escaparam, que estão com seus vistos para ingresso nos Estados Unidos válidos. Veio também a sanção com base na lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. A esposa dele, por meio do seu escritório, está sendo também monitorada e tudo indica que o principal financiamento da vida nababesca do casal, relógios caríssimos, viagens internacionais, enfim, compras em lojas de altíssimo luxo, não é do salário de cerca de 40 mil do ministro lá, Alexandre de Moraes, nem de um escritório. E antes de o ministro chegar ao Supremo, não era tão demandado por grandes empresas, e dessa forma também a sua esposa pode sofrer algumas sanções. E a mídia informa que, em especial, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso, que deixou a presidência recentemente, também podem aí sofrer sanções no bojo dessa lei Magnitsky. Também há sinais de que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que não submete à votação nenhum dos vários, são dezenas de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então você imagine ao mundo entender o vice-presidente da mais alta corte do país, o ministro Alexandre de Moraes, assumiu a vice-presidência do nosso Supremo Tribunal Federal, declaradamente
um sancionado por ser abusador de direitos humanos, ser violador de direitos humanos. E, nesse sentido, o Alcolumbre não pauta as muitas dezenas, pelo menos um pedido mais substancioso de impeachment do ministro, bem como também o presidente da Câmara dos Deputados, que deu para trás no compromisso, quando ele fazia campanha para assumir a presidência, de que iria pautar o pedido de anistia desses reféns do Alexandre de Moraes. Eu não digo mais que eles são presos políticos, eles foram sequestrados por esse regime de exceção. Senhoras apanhando dentro do presídio, simplesmente porque uma presa, certamente fã do descondenado Lula, descobriu que ela era uma das presas do 8 de janeiro e apanhou dentro da prisão. Há uma senhora que está em cadeira de rodas, outra com mais de 70 anos, dorme no chão, com outras presas que têm graves problemas de saúde, sem esquecer o que fizeram, o que ainda estão fazendo com Daniel Silveira, a prisão longa do Felipe G. Martins, que até hoje segue em prisão domiciliar, a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, o general Braga Neto, também esquecido lá também. Os jornalistas perseguidos lá fora. Mas é isso, não há mal que dure para sempre, o regime está acuado, tudo indica que, para além dessas sanções norte-americanas, virão sanções também da Europa.